A quinta mensagem do programa, Maria Aparecida faz a leitura e eu faço um comentário. O perdão, mensagem do dia 25 de janeiro de 2001. Carinhosamente tenho-vos tratado com muito amor. De mim parte tudo o que vós precisais. Só não é dado a todos aqueles que não mais me querem, nem me respeitam mais. Mas eu continuo com a mesma palavra, posso perdoar todas as vezes que vierem me pedir perdão. Vejam como é que sou, sendo ofendido a todo momento, continuo perdoando. Tem pessoa que é ofendida 1, 2 ou 3 vezes e já não perdoa mais, mas eu não. Eu estou sempre pronto para perdoar a todo momento. É só chegar pertinho de mim e tratar-me como se fosse uma criança de colo, embalando-me em seus braços. Não precisa ninguém ver. Basta só eu e tu, trancado no teu aposento ou numa pequena capela, se tiveres na tua casa. E depois de todas as tuas orações, me digas assim: querido mestre, como dói minha consciência por ter ofendido o Senhor. Minha tristeza não é física, e sim espiritual, por tê-lo ofendido, apesar de vossa bondade para conosco. Perdoa-me, Jesus, e eu te perdoarei na mesma hora. Filhos, aprendam a viver, e que sem perdão, nenhum de vocês poderá entrar no reino de Deus. No caminho do Calvário, meu sofrimento foi terrível, mas dentro do meu coração tinha muita pena dos que me batiam, porque eu estava vendo que era meu inimigo, que se aproveitava deles para me esbofetearem e também para darem as chicotadas que eu recebia. Quando pregaram o primeiro prego em minha mão, senti e vi as gargalhadas do demônio. Entretanto, não condenei nenhum deles, dos que estavam me crucificando. Mas antes que chegasse a minha hora, ainda tive força de pedir perdão por eles. Vejam, meus filhos amados, como é o perdão. Se alguém te ofender, não ligues. Deixa comigo. Eu sei o que estou fazendo. Muitos desses já vieram me pedir perdão pelas injúrias que fizeram contigo. Sabes quem sou, não é? Eu sou o perdão, sou a verdade, sou a justiça, sou o amor, sou a luz que te rodeia, sou a vida, sou a misericórdia, sou o teu Salvador. Bento, meu filho, sei que és muito perseguido pelos bispos e por muitos sacerdotes, mas quando foi para eu ser preso, os sacerdotes daquela época também me perseguiram. E eu ainda disse a meu pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Diga sempre o mesmo, meu filho. Sei que sempre vens me pedindo perdão por eles, em toda a tua vida nesse trabalho. É por isso que te dou esta força. Em toda essa escrita que vens fazendo, apenas dirige os teus braços e tuas mãos. Olha só que a esquerda só participa para aguentar o caderno, mas a mão esquerda não pode escrever. Isto significa que entre nós dois, outro não pode estar junto, mas somente eu e tu. Se alguém estivesse aqui ao teu lado, uma outra pessoa, jamais daria certo. Aqui é mais ou menos como num confessionário, só o padre e a pessoa que quer se confessar. Esse mistério, meu filho, que se dá porque quem não pode escrever, em sua mente pode estar duvidando de ti. Por isso fazes um serviço como eu quero, e não como muitos querem, que é ver como fazes. Todos os santos, só eles é que podiam conversar comigo, individualmente, ou com minha Santa Mãe. Agora és tu, meu filho, e já falaste também com meus profetas, meus anjos e meus santos, que estão junto comigo. Tudo isso se dá porque tens o meu aval, Jesus. Só nessa mensagem, quantos ensinamentos. Cada frase um ensinamento para a gente, né? Cada parágrafo dá para a gente ficar envergonhado. Que a gente não faz nada do que Deus pede, né? Muito pouco mesmo. Nós somos muito soberbos. Deus, sendo o autor da vida, o dono de tudo, né? Dando exemplo aqui, enquanto apanhava, ele tinha pena das pessoas, porque estava vendo que estavam sendo usados pelo inimigo. Não pediu condenação para ninguém, pediu: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E como eu falei anteriormente aí, pessoas aqui que às vezes uma palavra mal colocada não tem mais perdão. O que é isso, gente? Né?
Deus dá o tempo de vida para cada um, acho que é para aprender. Nós temos que ter humildade, quebrar um pouquinho o nosso ego e aprender. Nós estamos aqui no mundo para aprender e ver que não leva a nada esse orgulho bobo que cada um tem, né? Todos nós temos, todos nós. Não tem, acho que pessoas dizem, mas eu não tenho orgulho. Tem sim, sempre tem um pouquinho de orgulho. Lá no fundo tem um pouquinho de orgulho. Nós precisamos quebrar esse orgulho. Fazendo uma retrospectiva aqui, enquanto estava lá no Rincão, lá a gente tem mais tempo para pensar nas coisas, né? Do ano 2024, eu fiquei pensando quantas coisas passaram, né? Em um ano só. Eu já vou para 58 anos, então muitas coisas a gente nem lembra mais, mas quantas coisas passaram na minha vida, na sua vida, na vida de cada um. Mas uma retrospectiva do 2024 aqui no santuário. Quantas pessoas duvidaram, né, da palavra de Deus? Eu não vou mais poder casar, eu não vou mais fazer minha primeira comunhão, eu não vou mais ser batizado, ou não vou mais conseguir batizar meus filhos. E Deus mostrou, lá no finalzinho do ano, né, mostrou que se você é perseverante, acontece. O padre veio e os sacramentos foram feitos. Só não fez quem não quis, né, ou quem não podia, no caso. Mas foram os sacramentos que estavam pendentes, foram feitos todos. Daí de alguns desses, que não deu um mês ainda, já novamente se afastaram. Vieram em busca só daquilo que tinha necessidade. E eu fiquei lembrando, né, a passagem que Jesus fala lá dos 10 leprosos, né? Só um voltou para agradecer. Não a nós aqui, mas a Deus. Qual é o nosso agradecimento a Deus? Dobrar seu joelho ali no santuário. Adorar Ele ali no Santíssimo. Tem pessoas que até hoje duvidam disso, que Jesus está vivo no Santíssimo. Agora está aí um vídeo circulando lá nos Estados Unidos, né? O sacrário ficou intacto, embaixo dos escombros. Não pegou fogo nele. Querem mais prova do que isso? Jesus está vivo no Santíssimo. Jesus está vivo no sacrário. E você não vai ali agradecer. O dia que você teve essa saúde, levantou, pôde falar, pôde mover seus membros do corpo todo, né? Pode respirar, pode estar perto da sua família e você não vem. Se não vem aqui, mas faz na sua casa, tudo bem. Mas não esqueça de agradecer a Deus. Mas quando você precisa de algo a mais, você vem ao santuário, né? Viaja quilômetros e quilômetros. Então agradeça a Deus. Deus deixou esse santuário aqui para servir como exemplo para muitos, né? Se não para o mundo inteiro, mas o mundo não quer saber disso. Agora estão vendo lá, né? Através da desgraça. Como Jesus fala, se não vem por amor, vai vir pela dor. E lá ele está mostrando novamente. Em Rio Grande do Sul, nas enchentes, ele mostrou que o que é sagrado nada toca. Como pode isso? Para Deus tudo é possível. Não existe nada que Ele não possa fazer. Principalmente quando você pensa, não, eu não tenho mais volta. Meus pecados não têm mais perdão. Você está pecando novamente. Porque ninguém pode dizer assim que Deus não pode perdoar meus pecados. Então arrependa-te. Dê o perdão. Peça perdão. Porque Deus é maravilhoso. Ele está dando exemplo dia após dia. O tempo inteiro mostrando a sua misericórdia. Essa mensagem é de 2001. Volta agora a ser lida, né? Para mostrar o perdão. Perdoe, perdoe, perdoe. Não canse de perdoar nunca. É difícil? É. Mas nós temos que exercitar isso. Muitas pessoas olham aqui problemas na obra Palavra Viva de Deus, na família Conceição. Mas não é a família Conceição que vai levar vocês para o céu. É Deus que vai levar. Tudo bem que a família ficou para servir de exemplo. Mas se não tem exemplo bom, como muitas pessoas dizem lá, mas vocês não estão dando. Então não sigam o exemplo. Mas tem tantos da família que está dando exemplo bom. Segue os bons. Como diz o Chaves, né? Sigam-me os bons. Mas é verdade isso, né? As pessoas ficam cutucando onde não deve cutucar. Acham um erro, porque erro existe em todo lugar. Se você sair daqui do santuário, vai voltar para a igreja católica ali do outro lado, lá não tem erro? Muda para a assembleia, lá não tem erro?
muda para qualquer entidade aí, qualquer seita, não existe erro lá? Não é porque gosta de julgar, gosta de falar, né? Todos nós temos erros. Deus chamou o profeta, tocou nele, lavou ele com a água pura, né? Purificou ele na água, mas não tirou ele do pecado, ele continuava pecando, porque enquanto está na terra, todos nós somos pecadores. Mas então Deus não sabia o que fazia? Deus não sabe o que faz? Quando ele diz na mensagem, o padre Romulo falou uma vez, né? Todas as mensagens estão corretas. Se tiver uma errada, todas são erradas. E como você acredita só em algumas? E outras não? Aquelas que falam da família, aquelas que falam do santuário, aquelas que falam das vestes, aquelas que falam do adultério. Essa para você não entra no seu ouvido? Na sua mente? Se Jesus está falando, eu às vezes fico pensando também sobre isso. Porque eu sei quem eu sou, né? Eu sei os erros que eu cometo. E eu fico pensando comigo mesmo, né? Como eu estou falando lá no Rincão agora, eu fiquei meditando muito assim, dos meus erros. Só na minha casa, com meus filhos e minha esposa. Quantos erros eu tenho? E como é que Deus diz que eu já sou um escolhido? Daí contra vocês, né? Quantos erros eu já cometi com vocês? Mas quantos erros existem no mundo? Mas se Jesus falou, quem somos nós para dizer não sou? Então eu tenho que aceitar, e eu aceitando eu tenho que me endireitar. Daí sim, eu tenho que procurar cada dia que passa ser melhor, e me limpando e me purificando, não achando e concordando com as pessoas que são contra, jogando na minha cara que eu não sirvo, que eu não presto, que eu não sou isso. Se Deus falou que eu sou, eu vou acreditar no ser humano? Isso não é soberba, isso é ser obediente e aceitar aquilo que Deus nos diz. Então Deus falou, eu te escolhi, tu é um servo meu, tu vais me servir. E eu com a minha soberba e o meu ego, eu fico relutando. Vou buscar o que não presta, vou fazer o que não está certo. Mas se ele chamou, se eu não for por amor, eu vou ter que ir pela dor. Não é mais fácil ir por amor? Então a gente tem que, cada momento da nossa vida que passa, ir melhorando um pouquinho. Cometi um erro hoje e caiu na minha consciência, poxa, amanhã eu não posso fazer esse mesmo erro. Faço de novo, eu não posso fazer esse erro. Faço de novo, mas tem que persistir que eu não tenho que fazer. Eu não posso fazer. Quando Jesus disse que aqui talvez no santuário, né? Talvez não, quando Jesus disse que aqui o santuário vai acabar como começou. Se vai acabar como começou, é sem sacerdote. Não começou com o sacerdote, né? Ou se era com o Pai, se a mensagem era para o Pai, né? Vai acabar como começou? Não sei definir certinho isso daí. Mas nós temos que confiar em Deus. Quando for a nossa necessidade e ele vê que nós estamos necessitados e ele quer servir, ele vai servir. Ele vai enviar novamente o sacerdote. Esse padre Paulo, qualquer padre que passou por aqui, que se arrepender profundamente, né? Já vou aproveitar, já vou passar mais um recado novamente para os padres que nos ouvem. O santuário está com as portas abertas. Nós necessitamos de um sacerdote. Mas o sacerdote tem que aceitar o profeta, como nosso último Papa, como o líder aqui do santuário, como o líder da palavra viva de Deus. Nós estamos administrando a família, mas o líder é ele. Jesus falou que ele vai ficar até o final, até o finalzinho, até a vinda de Jesus. É ele. Não vai entrar ninguém no lugar dele. Muito menos nós aqui, os filhos. Nós estamos só dando continuidade, administrando, que tem que administrar. Mas o líder é o profeta Pedro II. O Papa é o profeta Pedro II. O enviado de Deus é o profeta Pedro II. O chamado foi o profeta Pedro II. Então não adianta um sacerdote vir para cá e querer trazer lá de fora as modernidades. Nós não vamos concordar. Ou ele chegar aqui e dizer que não quer aceitar o profeta. Eu não preciso. Ou pior ainda, né? Eu vou falar aquilo que vocês mandarem. Daí isso não tem interesse nenhum. Para mim não tem valor nenhum isso. Se vai falar o que nós mandar. Daí qualquer padre vai fazer isso. Se eu pagar ele, eu vou escrever para ele falar o que eu quero? Não. O padre, para vir para cá, ele vai ter que se inteirar, vai ter que se integrar aqui com o santuário, com as mensagens, estudar e saber quem é o profeta, quem foi o profeta realmente, para poder falar. Porque é muito fácil a gente ouvir ali no altar o padre falar. Saiu da boca dele, a gente está ouvindo. E lá no confessionário, o que sai lá? Se o padre quiser fazer algo errado, né? Lá a gente não pode saber.
Então nós temos que ter, no mínimo, essa segurança que o Padre está a nosso favor, a favor da obra Palavra Viva de Deus. E se aqui faz uma coisa e lá fora faz outra, também não adianta nada. Isso o profeta falou várias vezes. Não é eu que estou falando, isso não é da minha boca. Porque as pessoas lá fora ficam sabendo e ficam me mandando mensagem, ficam denunciando o que está acontecendo lá fora. É uma falsidade isso, né? Se veio aqui, entendeu que o padre tem que estar de batina. O padre já por consciência dele próprio já era para andar de batina direto, né? Mas não anda, mas veio aqui, aprendeu, tem que andar de batina. Lá fora está de bermuda. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem cabimento, né? Não fala nada sobre a obra Palavra Viva de Deus. Só vai falar quando estiver aqui. Que segurança nós temos nisso? Então aqui já apareceu vários padres. Se nós pagar o padre, se eu quiser pagar um padre, amanhã tem padre aqui de novo para vocês. Ele vai falar o que nós queremos, ele vai falar, mas pago. E vocês acham justo isso? Como vai ser a confissão de cada um daí? Jesus, quando chamou o profeta, ele disse: meu filho, não me cobre nada de ninguém. Nada. Nada é cobrado. Tudo é gratuito. Se a pessoa quiser te dar, aí receba de coração. Tem padre que quer vir para cá, mas quer cobrar a própria oração que faz. Como é que eu posso aceitar isso? Totalmente contraditório, né? A obra não pode cobrar, o padre vai cobrar a oração que faz. Então não está certo. Então é difícil, é muito difícil. Os ataques não vão parar nunca, a gente já tem consciência disso, mas nós temos que nos manter firmes. Jesus falou que nós somos escolhidos, mas ele não falou vocês estão imunes, vocês não vão sofrer, vocês não vão ser atacados. Ele não falou isso. Nós vamos ser atacados, nós não estamos imunes, é o tempo todo o inimigo investindo em cima, e nós temos que ter o discernimento, temos que ter a inteligência, né? A força, a capacidade, a resistência para levar em frente. Porque vai ser até a vinda de Jesus isso daí. Tem muitas pessoas vendo em sonho o profeta, acreditando que é verdade, eu acredito que é verdade também, a pessoa não precisa mentir, né? Mas sempre lutando por aqui, ó, pela verdade. Hoje a gente vê já alguns sacerdotes falando aí em redes sociais sobre as vestes, sobre os bons costumes, né? Até eu passei por vídeo para a família aqui, de acho que era um sacristão, falando da modéstia, né? Como tem que estar para receber o Santíssimo, mas vai lá e eles dão da mesma forma. Eles falam, mas se a pessoa quer fazer, faz, é sua vontade. Se eu quiser entrar num banco com algum objeto de metal, eu entro? Ou eu tenho que cumprir a regra do banco? Se eu quiser aqui no balneário, é uma praia, é uma cidade turística, né? Cidade de praia, praiana. Se eu quiser entrar sem camisa lá na prefeitura, eu não entro. No fórum de bermuda, eu não entro. Eu tenho que cumprir a lei deles. E por que a casa de Deus pode? A pessoa pode fazer o que quer? Não, tem regras, e essas regras têm que ser cumpridas. É porque os padres são frouxos, são covardes, são mentirosos para si mesmo. Aceito, como João Batista falou, e esse padre está falando na rede social, o montante, né? A maioria que é assim, então eu vou acompanhar. Eu vi algo parecido, mais ridículo, impossível. Uma empresa aí fazendo a leitura da íris da pessoa, né? Da vista aí, da íris. E paga moeda digital, parece que é 500 ou 700 reais, parece, para cada pessoa que vendeu o seu documento, vendeu sua íris. É algo pessoal. Depois a repórter perguntando lá para as pessoas aí, você sabia o que você fez? Você entregou a sua identidade pessoal agora para essa empresa? Agora eles podem fazer o que querem, né? Aí agora eles pode até fazer alguma sacanagem com o meu nome. Então vê que coisa ridícula. Não estão nem aí. Se a maioria está indo, outros, você sabe o que fez? Não, eu vi muita gente na fila, eu entrei também. Valor nenhum, né? Um valor para si próprio nenhum. Então, no que se refere a Deus, no que se refere à religião, no que se refere a Cristo, os padres falam e eles dizem, não, o padre falou, está certo. É o padre que falou, mas lá no finalzinho, quando Jesus voltar, não tem padre, não tem bispo, não tem empresa, não vai ter ninguém. É você com Cristo. Daí ele vai te botar ali, ó, cabeça a cabeça. Por que tu fez? Por que tu rejeitou? Por que tu aceitou? Por que tu disse não?
Porque você atacou, né? Cada um é responsável por si, gente. Nós não somos mais, assim, pessoas débeis mentais, né? Nós temos consciência. Se pegar a sua mão e levar para o fogo, você vai deixar? Porque muita gente estava botando a mão no fogo? Eu duvido. Se tiver um buraco na sua frente e muitos vão se jogar, você vai se jogar porque muitos foram? Não vai, né? Agora, outras coisas faz, porque os outros estão fazendo, vai lá. Fica à vontade. Então, é por isso que Jesus fala nas mensagens, em muitas mensagens, que ele confiou nesse profeta, porque esse profeta foi autêntico. Ele lutou contra tudo e contra todos, né? Venceu pela fé. Contra a própria família, que muitos ainda lutaram contra ele, ele preferiu deixar a família de lado, para não ficar pecando, não ficar criticando e discutindo, mas não desonrar a Deus, se manter firme com Deus. Nós estamos vivendo isso hoje. Muitos dos nossos familiares não querem mais saber da gente, né? Tem esses grupos aí pelo WhatsApp. Eu estou em 2 grupos da família, eu vejo ali que a gente manda alguma mensagenzinha assim bonita, não tem um comentário sequer, porque aparece o meu nome, né? Depois outros lá falam umas besteiras e é palminha daqui, palminha dali, ri e brinco, tudo. Então eles não querem mais conversa com a gente, nem pelo celular. Então eu também abandono. Me perdoa se tem alguns dos meus familiares aí me vendo, né? Mas o que a gente vai fazer é isso daí, igual o pai fez. Eu ainda estou crendo que, acho que de tudo que eu aprendi na minha vida, não tem nada mais correto do que o pai me ensinou. Tudo. Até a rejeição que ele fazia para certas coisas, estava certo. Por quê? Porque ele estava falando com Deus todos os dias, e quando ele errava, ele era chamado a atenção. Lembra que ele falava que ele pedia um puxãozinho de orelha, e ele recebia o puxão de orelha? Então ele caminhava correto. Então até essas rejeições, não desejar mal para a pessoa, né? Para meus familiares aí, eu não desejo mal para nenhum de vocês. Mas se não querem saber da gente, por que eu vou andar correndo atrás? Por quê? Falar, o pai cansou de falar. Sendo tio, sendo irmão, sendo cunhado, agora eu sendo sobrinho, vão me ouvir? Sendo primo, vão me ouvir? Se quiserem me ouvir, o endereço é palavravivadedeus.com.br. Assistam o programa.